Bom dia, pessoal. Eu sou Fernando Paiva, editor do Mobile Time. Estamos de volta hoje com mais uma live do Mobile Time, dessa vez sobre os impactos do 5G na transformação digital. Hoje temos aqui reunidos o Alexandre Gomes, diretor de marketing da Embratel, a Débora Bortolazzi, diretora de operações comerciais e produtos da Vivo Empresas, o Michele Ligoro, diretor de vendas da Engineering, e o Paulo Humberto Gouveia, diretor corporate da TIM. Essa live hoje é um oferecimento da Engineering, agradeço aí ao Michele. E bom, vamos começar a nossa conversa aqui. Antes, quero dar um recado para o nosso público. Vocês devem ter visto ao lado direito, tem um formulário para envio de perguntas. Quem quiser pode, ao longo da live, enviar algumas perguntas. Eu vou reservar uns 10 minutos finais, mais ou menos, para perguntas da audiência, tá? Vou selecionar algumas para fazer aqui para o nosso painel. Bom, enfim, a gente tem o 5G é o tema do momento no setor de telecomunicações aqui no Brasil. Tem muita coisa sendo falada sobre o edital, sobre, enfim, as regras do edital, as obrigações. Tem players novos que devem chegar aí no mercado aproveitando esse leilão das frequências. E hoje a gente vai discutir especificamente, ou mais profundamente, o impacto dessa nova rede, dessa nova tecnologia nos negócios de variadas verticais da economia brasileira, tá? E temos reunidos aqui executivos especializados nesse assunto, e especialmente em vendas para o mercado corporativo. Queria começar perguntando, então, para o nosso painel, inicialmente, começando pelo Alexandre, tá? Eu queria que cada um falasse um pouquinho sobre se vocês acreditam que o 5G terá um impacto maior na economia brasileira do que teve o 4G e o 3G, e por quê? Por que esse impacto com o 5G deve ser maior do que foi nas gerações anteriores da telefonia celular? O que você acha, Alexandre? Bom dia. Olá, bom dia a todos. Fernando, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com os colegas da mesa, aqui nessa manhã, e vamos em frente. Bom, a gente tem que estudos e projeções indicam que a quarta revolução industrial oferece uma oportunidade para diversos setores aumentarem a sua competitividade e contribuição para as economias regionais. Essa revolução industrial, ela é impulsionada por tecnologias já estabelecidas e emergentes que estão chegando. Então nós temos a internet das coisas, inteligência artificial, Big Data Analytics, computação em nuvem, e o grande habilitador e chave que permite que essas tecnologias realizem todo o seu potencial é a conectividade. Ou seja, todo o potencial da quarta revolução industrial será plenamente realizado por meio da implantação em larga escala de redes de comunicação 5G. Logo, projeta-se que o 5G será fundamental porque permitirá níveis sem precedentes de conectividade, atualizando redes 4G com seus drives funcionais, sendo que os principais e os mais falados é a banda larga super rápida, a comunicação de baixa latência e ultra confiável, comunicações massivas de IoT, alta confiabilidade e outros menos falados como network slicing, o uso eficiente de energia e segurança. Então, juntas, essas características definidoras transformarão muitos setores com destaque, principalmente para aqueles intensivos da indústria 4.0. E o mais importante é que estes estudos demonstram impactos econômicos e sociais de forma significativa, estimando em torno de 13 trilhões em valor econômico global até 2035, com geração de 22 milhões de empregos no 5G em toda a sua cadeia de valor. E no aspecto social, o destaque fica para as metas de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Então, dentro dos estudos do Fórum Econômico Mundial, das 17 metas, 11 delas estima-se que poderão ser impactadas positivamente pelo 5G, pela adoção do 5G, comentam esses estudos. Enfim, os cenários projetados aparentam ser bem positivos e terão reflexos no Brasil também. Perfeito, obrigado, Alexandre. Débora, você concorda? O impacto vai ser maior do que foi nas gerações anteriores? E por quê? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os participantes, a quem nos assiste. É um prazer, obrigada pelo convite de estar aqui. E eu concordo, sim, né? A gente, quando olha para o 5G e o que ele
possivelmente proporcionará, né, para a gente como setor e como né, toda a comunidade e país. A tecnologia 5G ela é fundamental realmente para a digitalização do Brasil, e ela tem um potencial de mudar significativamente a maneira como a gente vive, como a gente faz negócio, né? Então, reforçando aqui o que o Alexandre comenta, não só um tema de capacidade e usando o 5G na sua máxima potência, a gente vai poder entregar, né, altíssimas velocidades para uso de aplicações que a gente ainda, né, começa a estudar, começa a trabalhar com o mercado, com os parceiros, com os clientes, com casos de uso, com latências ultra baixas, ou seja, para aplicações que realmente precisam de um tempo de resposta muito rápido, para aplicações muito críticas, onde você precisa de um alto grau de confiabilidade e disponibilidade dessa conectividade, né, e seguramente vai habilitar aí a possibilidade de a gente conectar um número infinito quase de aparelhos, de sensoriamento, né, potencializando também o crescimento e a adoção de soluções nesse universo aí de internet das coisas. E uma perspectiva também de sustentabilidade, porque quando a gente começa a olhar para as aplicações e falar da indústria 4.0, a partir de cenários, né, totalmente automatizados, onde a gente reduz significativamente, por exemplo, o uso de papel, a gente faz um melhor controle dos insumos, né, de energia, de água, de tudo que a gente passa a ter uma possibilidade, né, de um uso mais eficiente, seja dos recursos, seja, né, até da maneira como a gente trabalha com as nossas equipes, com potenciais novos negócios, olhando para aplicações que quando a gente começa, não só na indústria, mas na educação, no varejo, possibilidades de soluções como realidade virtual, realidade aumentada, ou seja, ela abre de fato a possibilidade da gente aterrissar, trazer um novo tipo de uso, um novo conceito a partir da tecnologia, que não é só a tecnologia, né? A gente sim fala muito de conectividade, mas a gente precisa lembrar que tem todo um ecossistema a ser trabalhado, construído, né, para que a gente consiga realmente tirar o maior benefício do uso da tecnologia. Obrigado, Débora. Michele, bom dia. E a sua visão sobre o impacto do 5G em comparação com as gerações anteriores? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Novamente, como os colegas anteriores, muito obrigado pela oportunidade. Uma grande honra estar aqui, falar com você depois de ter seguido todas as lives do Mobile Live. E, efetivamente, como a Débora falou, ela usou uma palavra potencial. Na verdade, eu gosto muito dessa palavra nesse momento, porque tem coisas que a gente ainda não consegue desenhar, ainda não consegue imaginar qual pode ser as revoluções, as inovações que o 5G vai trazer na vida, no dia a dia das pessoas, né? Respondendo a sua pergunta, Fernando, eu acho que vai ser muito maior. Faço um exemplo muito simples. Quando a gente passou do 3G para o 4G, nunca teria passado pela cabeça de ninguém de não ter máquinas físicas nos data centers das operadoras, e agora, para justamente viabilizar tudo que o Alexandre falou também, que é baixa latência, ultraconectividade, e tudo que isso leva, né, nas soluções, está se prevendo de colocar toda essa potência de cálculo em nuvem. Se fala de edge computing, se fala de delocalização de toda a potência de cálculo das operadoras, se fala de junção das operadoras para poder aproveitar justamente o networking, a parte de conectividade de rede. Então, se você pensa, né, do 3G ao 4G, nunca se pensou a uma coisa dessa, pelo menos em Latinoamérica, né? Cada operadora tinha a sua própria rede, as suas próprias torres, etc, etc. Então, a resposta à pergunta, Fernando, para mim com certeza, sim. Vai ser uma revolução muito grande, e muitas das inovações que essa revolução vai trazer, a gente não consegue ainda imaginar. Então,
é bom ficar sempre ligados nas inovações, na tecnologia, porque muitas coisas absolutamente interessantes estão para chegar aqui. Maravilha, obrigado, Michele. Paulo, e a sua visão sobre a chegada do 5G e os impactos? Bom, eu vou pegar o título desse painel, Impacto do 5G na Transformação Digital. A gente tem comentado muito, 5G não é um projeto de evolução de tecnologia de operadora. Se a gente fosse analisar por isso, a gente poderia dizer que a eficiência de uso de espectro com 5G pode ser mais de 2, 3 vezes, ela é maior que a do 4, então ele é muito mais eficiente no uso de espectro. Mas não é isso. O que a gente fala é o seguinte, 5G é um projeto de país, não é um projeto das operadoras, é um projeto de país para ganho de eficiência e produtividade. O Ministério da Economia já estimou em 5% ganho no PIB do país. Ele vai atingir todos os setores da economia, como foi citado aqui, a gente está falando da 4ª Revolução Industrial, e o papel das operadoras nesse processo, na questão de habilitação, como habilitador de toda essa conectividade e desse ganho de eficiência, é muito importante. E aí, no caso aqui das 3 operadoras presentes hoje nesse painel, esse compromisso de perenidade. Nós estamos aqui desde o analógico, passamos por todas as evoluções da tecnologia e agora estamos aqui para discutir esse próximo passo, que é um passo em conjunto, como disse o Michele. Nós somos os habilitadores dessa revolução industrial, da internet das coisas, de tudo aquilo que o país pode ganhar em eficiência e produtividade e se posicionar no mercado mundial como um dos grandes produtores em diversos segmentos. A gente vai falar aqui de agronegócio, que já responde por 1/4 da nossa economia, da demanda por alimentos do mundo, a questão das produções industriais, setor de utilities, setor de smart cities, de automação e tudo mais. Então, assim, muito importante a participação das operadoras, mas entendendo que transformação digital e 5G é um projeto do Brasil, não é um projeto da TIM, da Claro e da Vivo. Obrigado, Paulo. Agora eu queria entrar um pouquinho numa conversa com vocês sobre os impactos em diferentes setores, tá? E a gente vai falando, vamos trabalhar setor por setor aqui, começando pela indústria. Mas antes, e vamos começar por você, Paulo Humberto, mas antes queria comentar o seguinte também, uma outra mudança que a gente vê do 3G até o 5G, é que eu acho que soluções para o mercado empresarial, né, para o mercado corporativo, vai aumentar muito a quantidade de soluções e a diversidade dessas soluções agora com o 5G, por conta de todas essas coisas que vocês falaram, velocidade, baixa latência e tal. A gente tem começado a ver no 4G, né, Paulo, vocês inclusive têm vários projetos no 4G no campo e na indústria, e eu acho que isso vai aumentar muito com o 5G. Mas então vamos ouvir você primeiro, Paulo, sobre os impactos do 5G na indústria. Vocês têm acordos aí recentes com a Stellantis, por exemplo, na conectividade nos carros, talvez isso seja levado para o 5G, mas o que mais você espera? Que tipo como a indústria vai poder usar o 5G, na sua opinião, a indústria brasileira? Tá bom. Como você disse bem, a tecnologia LTE, que aí você tem a evolução do 4 para o 5, boa parte do que a gente vai estar comentando hoje, você já tem aplicações que são perfeitamente viáveis e implementáveis em cima da rede 4G. O 5G ele tem os 3 pilares que o Alexandre citou, de latência, de banda e de milhões de dispositivos que você pode conectar por quilômetro quadrado, diferente das outras tecnologias ou de qualquer tecnologia, e o que isso traz para a indústria. Quando você pega processo, você citou o campo, hoje a gente implanta projetos de 4 em redes públicas no campo, porque ainda a gente não vê aplicações que sejam necessárias, aplicações de missão crítica, onde você faça slicing, que são coisas que a gente vai citar aqui hoje, ou redes privadas nesse tipo de aplicação. Quando você faz a implantação de redes públicas, você imediatamente já traz os benefícios sociais de incluir população do campo, incluir populações que às vezes estão à margem da comunicação, da conectividade e aí sim da educação, da telemedicina e de outros benefícios que a tecnologia traz para o mercado. Quando a gente vai para a indústria, e aí isso é que é o mais importante quando a gente fala de 5G, e a visão que eu tenho com relação ao 5G é que ele é viável quando você olha para a indústria e depois ele traz o benefício para a sociedade,
as aplicações, se a gente falar 10 gigabits no aparelho móvel, no uso humano passa a não fazer muito sentido, pelo menos hoje. A gente pensava isso talvez com 4 mega 20 anos atrás, depois 10 mega era banda larga, depois 30 mega era banda larga, hoje está 100 mega, giga, então hoje a gente olha para o uso humano e 1 giga, 10 giga não faz muito sentido, mas pode vir a fazer em algumas aplicações de realidade aumentada, e outras coisas também que foram citadas. Quando a gente olha essa questão da indústria, é a questão da automação. Então, a indústria com o 5G, de novo, baixa latência, ultra banda larga, milhões de dispositivos. Todo o processo de automação sem a questão de conectividade de fios, cabos passando, de você poder integrar isso com sistemas. Quando a gente fala levar para a nuvem, a indústria exige uma disponibilidade alta, existe uma mudança no processo e na forma de se lidar com cada uma das verticais do mercado, de você entender o negócio, a vertical que você está tratando, entender a questão de SLA, disponibilidade, onde é que vai ter que estar o processamento dessa informação. Então, a gente começa a ver a questão de computação de borda, então a gente não está falando no processo de transformação digital só do 5G, de levar o processamento para a ponta, entender os processos de missão crítica da indústria e de cada um dos setores da economia, entender os modelos econômicos que mudam dependendo da vertical e dependendo da regulação do setor. Alguns setores da economia trabalham de forma diferente do ponto de vista de investimento e despesas operacionais. Então, de você se modelar e você se adaptar e fazer uma decisão que a TIM tomou há 3, 4 anos atrás, foi de fazer parte desses ecossistemas, entender esses ecossistemas e se integrar a esses ecossistemas, se tornando um habilitador do uso dessa tecnologia em diversos segmentos. Então, assim, o impacto do 5G em diferentes verticais, quando a gente fala de indústria, vai ser muito grande. Algumas indústrias vão optar por ter toda a solução dentro da própria planta industrial, e alguns outros setores de médio e pequeno porte, nós vamos ter que buscar soluções integradas que viabilizem o uso da tecnologia na pequena e média indústria. Quando a gente olha para o setor da agricultura, no qual, nos últimos 3 anos, a TIM se tornou líder, nós temos um grande desafio de levar a mesma solução para pequenos e médios da mesma forma, os pequenos e médios agricultores. E a gente sabe que a indústria brasileira, a maior parte dela, a grande parte que movimenta toda a questão de empregos e movimenta a economia do país, é formado de pequenos e médios. Mas o 5G, sem dúvida, leva a solução para isso tudo. Paulo, você está, pelo que eu entendi, você está prevendo, então, que talvez grandes indústrias recorram a redes privativas em 5G, e para as pequenas e médias elas vão usar a rede pública de 5G. Você acredita nisso? Não seria rede. Eles usariam da mesma forma redes privativas. O que eu falo é a questão de, quando você fala de levar o core para a ponta de computação de borda, as grandes, elas podem ter investimentos para ter microcore dedicado de uso exclusivo específico. A pequena indústria, quando você pensar em operações de missão crítica de altíssima disponibilidade, um investimento em microcore dedicado, pelo menos hoje, com as tecnologias que a gente tem, possa ser inviável do ponto de vista financeiro. Interessante. Então, você não está falando de rede privativa. Está falando de mas vão ser redes privativas, eu não tenho dúvida disso. Tá. Ok. Perfeito. Obrigado, Paulo. Michele, depois a gente vai voltar a falar vamos falar de agricultura mais para frente, tá, Paulo? Vamos começar pela indústria e a gente vai setor por setor. Michele, para você, como é que a indústria brasileira vai usar o 5G? Exatamente. Então, a indústria já está olhando bastante fortemente essa questão do 5G, principalmente as empresas muito grandes, né? Viabilizar toda o sensoriamento, né? Que era difícil porque era complicado, como o Paulo falou há pouco, colocar cabos, colocar sensores conectados fisicamente. Isso com 5G vai ser extremamente viável, né? E como vai ser extremamente viável acelerar todas aquelas fases de preditivas, né, que tanto as indústrias gostam, ou seja, de análise preditiva de falha, de erro, de quebra. Para fazer isso, justamente, é preciso de dados em tempo real. Então, em vez de fazer manutenção
preventiva, que tem custos fixos, sim, mas talvez desnecessários naquele momento, porque as máquinas poderiam funcionar mais, vai ser realmente viável fazer algo de preditivo, saber quando aquela máquina vai dar problemas, então vai ter incremento de tecnologia para o monitoramento do processo industrial, mas uma redução dos OPEX, dos custos fixos, para a manutenção justamente das máquinas e de tudo que concerne o processo industrial. Então, com certeza, é realmente uma revolução industrial, até mais da revolução 4.0, quase por um acaso, a gente poderia quase falar de 5.0 pensando o 5G, né? Mas vai ter justamente grandíssimas mudanças e como o Paulo falou, muitas empresas de grande porte já estão se estruturando para isso, já estão olhando como efetuar a conectividade para muitas dessas indústrias. Um dos problemas é também a iluminação, né? A presença de sinal, levar os pontos de conectividade perto das indústrias, justamente para aqueles problemas que a gente está falando de baixa latência, ultraconectividade, etc. Então, isso vai ser facilitado com as ferramentas, com tudo que a nova rede 5G vai viabilizar, mas eu também acho que a pequena e média indústria também vai ter grande vantagem disso. Vai ter a possibilidade justamente de poder acelerar os processos industriais, vai ter a possibilidade de não reduzir os custos fixos de OPEX, pensar um pouquinho mais em inovação, pensar um pouquinho mais também em assuntos que para pequena indústria era mais complexo, como robótica colaborativa, visão computacional, todos esses assuntos que pareciam tipo uma quimera, uma coisa bem longe, vai ser bem mais viável para a indústria. Então, a gente vai ver novos players subir nos rankings, entrar no radar das empresas da competição. Então, também acho que vai ser um impacto bastante grande, e as indústrias têm que ficar ligadas, têm que ficar atentas a isso, porque não é uma mudança imediata, né? É mudança de mindset junto à mudança de tecnologia. Não vai ser mais o processo industrial como é agora, vai ter novas fases do processo, novas ferramentas que justamente a indústria tem que se acostumar, e todo o ecossistema dentro das grandes marcas, das marcas que farão essa passagem, vai ter que se acostumar. Então, concordo com a visão, é um momento importante e precisa ficar ligado com essa inovação, com essas mudanças. Obrigado, Michele. Débora, e a sua opinião sobre o impacto no setor industrial? De fato, quando a gente fala de transformação digital, a gente faz uma provocação que, inclusive, né, olhando para a indústria, os concorrentes atuais podem não ser os concorrentes do futuro, né, porque a tecnologia e o processo de transformação, ele habilita novas formas de fazer, né, novos produtos, e seguramente a indústria 4.0 já está, eu acho que a gente não precisa esperar a chegada do 5G, então a gente começa efetivamente a ter projetos e estudos de caso com alguns setores do varejo para adoção, né, de redes em Private LTE, seja para aplicações de missão crítica, para aplicações, né, que muitas vezes você tem uma preocupação também crítica quanto à insalubridade, à vida de colaboradores. Então, quando a gente olha para a indústria, né, como mineração, a parte petrolífera, o que a adoção de redes dedicadas pode trazer, né, para aplicação no processo de negócio, tanto para buscar mais eficiência, como para ajudar esse processo, né, repensar este processo em função da adoção de novas tecnologias, de possibilidade de automação, de controles de fato robotizados, né, de como é que você muda a perspectiva da maneira de trabalhar. A gente tem exemplos, então hoje nós já temos inclusive um laboratório com a FEI,
né, aqui no ABC de São Paulo, focado na indústria 4.0 e na adoção de 5G para a gente buscar aí casos de uso, e temos clientes que efetivamente tomaram uma decisão na indústria 4.0 de começar a adoção a partir de redes privativas, que já estão preparadas, né, para, no momento da chegada do 5G, seguir para um core 5G, e já desenhando aplicações críticas com veículos autônomos, em áreas que são muitas vezes interditadas, totalmente automatizados a partir desse tipo de tecnologia. Então, de novo, né, a gente olha para a indústria, e eu concordo com a visão do Michele, que a indústria tem que estar muito atenta. A gente não está falando só de empresas gigantes, a gente também está falando de pequenas e médias empresas que alimentam, né, todo esse setor produtivo, então, com processos logísticos automatizados, e uma série de insumos que são fundamentais para mudar essa perspectiva, a eficiência como a gente faz negócio, as novas linhas de receita, né, e fazendo, de novo, isso de uma maneira bastante mais produtiva e eficiente. Obrigado, Débora. Alexandre, queria ouvir você também e saber se você acredita que com a chegada do 5G vai diminuir a quantidade de cabos, de fios e fibras no chão de fábrica. Acho que foi o Paulo que comentou isso, o que facilita também você movimentar máquinas, né, dentro do chão de fábrica. Queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso. O Fernando, tem um material publicado já há um bom tempo que fala que, inclusive ele chamava de produtos inteligentes e conectados. Então ele fala que as aplicações passam por monitorar, controlar, otimizar e prover autonomia. O sonho é prover autonomia. E aí sim a gente chegaria em casos como esse. Só que para tudo isso a gente tem que aguardar a evolução e as aplicações e aprender com elas de todos os lados, né? Tem um ecossistema que eu gosto de utilizar, que ele tem os seguintes pilares: espectro, que é o espectro das frequências, a infraestrutura necessária para disponibilizar toda essa infraestrutura associada ao 5G, o core, acesso, o que quer que seja, os dispositivos e sensores, sistemas, que eu já entro no detalhe, e a segurança que corta tudo isso, que é fundamental, a segurança das aplicações. Imagina você que você esteja no alto grau, na autonomia de uma determinada produção, e você tem um problema de segurança na tua aplicação e pare um alto forno da sua indústria, né? Dentro desse pilar de sistemas, tem o tal dos ecossistemas. Dentro da própria indústria, são variados os ecossistemas. O carro autônomo é um, né? A indústria 4.0 e sua variação, talvez na mineração, tem um outro ecossistema e assim por diante. Então, de maneira geral, o que a gente percebe é que maturidade, né? Aonde está o grau de maturidade para a gente chegar com essas aplicações? Então, com base em necessidades que o cliente tenha dentro da sua aplicação, os benefícios e desafios, ou seja, os KPIs, o BP, ou como é que as coisas se encaixam, aí você olha a solução, buscando identificar esses patamares, né? Onde a gente vai atuar? Na monitoração, no controle, na otimização ou na autonomia, que é o sonho, na minha opinião, tá? E aí você, com base nisso, identifica a maturidade. Com base na maturidade, a gente coloca as aplicações. Tem casos onde nós percebemos que o cliente tem um veículo autônomo, mas não conseguiu tirar o máximo desse veículo autônomo por falta dessa infraestrutura digital habilitadora. Então, a gente entende que talvez agora as coisas chegam lá. Você ainda vê em algumas aplicações, como na mineração, que são veículos autoguiados, né? Ou tem alguém controlando esses veículos. Então, com base nesses avanços que a gente vai entender, e a tendência é chegar nessa autoliberação. Então, você tem muita aplicação, Digital Twins, por exemplo, visualizando o físico no digital e tentando não só melhorar seu produto, mas lançar o seu produto de uma forma mais eficiente, toda a manutenção e produção assistida através de realidade aumentada, gestão preditiva de segurança em áreas hostis.
Então, tem muita coisa por evoluir. A tendência é que as coisas melhorem no chão da fábrica. Legal, Alexandre, obrigado. Agora, vamos começar por você, Alexandre. Vamos falar agora de agricultura. A gente sabe a importância do agro na economia brasileira, enfim, um setor pujante, e que tem muito a ganhar com o avanço da conectividade no campo. A gente sabe de alguns projetos já, de várias operadoras nessa área, ainda no 4G, e eu queria saber o que vocês acham que pode mudar no campo com a chegada do 5G. Que novas aplicações poderiam ser, enfim, seriam possíveis com 5G no campo? Alexandre, o que você espera? A gente tem algumas experimentações já em andamento do 5G, a gente fez alguns lançamentos experimentais ali na região de Goiás, temos experimentos com algumas empresas diretamente ligadas ao setor da agricultura, ou seja, que exploram o setor. Temos laboratórios, também associações com alguns laboratórios, fizemos recentemente um acordo com o Facens, tanto para explorar indústria 4.0, laboratório de automação, cidades inteligentes. E no campo da agricultura, acho que tem um desafio grande essa questão da cobertura, então muita coisa do que pode acontecer lá em campo necessariamente não passa pelo 5G, outras aplicações mais específicas podem chegar tanto. Mas tem um conceito interessante que diz que a base da competição nesse setor se desloca de produtos individuais para sistemas de produtos e para sistemas de sistemas. O exemplo é assim, você tem um trator, o trator é o produto, ele passa a ser um produto inteligente, o trator tem lá comandos internos que te dão informação. Num próximo passo, ele passa a ser um produto inteligente e conectado. Não só o motorista ali com as informações, mas tem uma troca de informação do motorista com algum centro de processamento, isso vai e volta. E a partir desse momento, não só o trator, mas uma semeadora, uma coletadora, uma plantadora, passa a ser também um produto inteligente. Isso compõe um sistema de produtos. E esses sistemas de produtos, eles se encaixam em um sistema de sistemas. A gente já vê isso. Que é um sistema de gestão agrícola. Além de você ter todos esses equipamentos conectados, você tem o sistema de irrigação interconectado, o sistema de dados climáticos interconectado e o sistema de otimização e semeadura. Todas essas informações passando pelo sistema e passando a melhor informação em cada ponto necessário. Desde o equipamento até o subsídio, ou seja, se precisa de mais fertilizante ou sementes, ou se precisa fazer, já está na hora de colher, até o processo final da venda e tudo mais. Então tem uma evolução muito interessante a ser explorada nesse setor, não só com foco ali no plantio ou na colheita e tudo mais. Tanto que parte do que a gente chama de indústria 4.0 passam pelos produtos, os maquinários e tudo mais. Às vezes eles não são medidos lá na agricultura e são medidos na indústria. Muito legal. Esse case de vocês em Goiás eu acompanhei, usando drones, né, transmitindo imagens ao vivo por 5G, bem legal. Ali perto de Goiânia, né? Tem mais por vir aí. Legal, obrigado. Vamos acompanhar. Débora, e vocês na Vivo, como é que vocês estão vendo a conectividade no campo e a chegada do 5G nesse setor? Seguramente a gente tem, acho que como setor, né, um desafio quando a gente olha para o agronegócio, que é discutir cobertura, que é discutir como é que a gente capilariza e como a gente leva, de fato, para esse agricultor, para esse pecuarista, né, o acesso à tecnologia. Quando a gente vai para o campo, você vê realidades ainda, né, ou de soluções proprietárias ali, de tentativa de criar conectividade, ou muitas vezes o produtor ele não tem a capacidade de fazer uma leitura e um processamento em tempo real das informações que o maquinário sim está preparado para fornecer, mas que se ele não tem essa perspectiva, né, de cobertura, ele não consegue tratar aquilo de maneira online, atuar de maneira online. Então a gente vem trabalhando em projetos nesse setor com alguns clientes e com cobertura, né, dedicada para muitos deles, ou levando ali também não só o tema de cobertura, mas inclusive, acho que parte dessa inteligência que o Alexandre comenta, de aplicações, então onde a gente olha
de fato, por uma plataforma que fala de agricultura, com aplicações para análise de microclima, ou com aplicações de maquinário inteligente para ajudá-los nessa leitura, né, e na atuação para processos mais eficientes e mais produtivos. E aqui a gente acaba tocando também, acho que num tema, né, tanto a indústria 4.0, como a gente já falou, também a agricultura, os demais setores, smart cities, nós vamos comentar, e etc., a gente falar do quanto que a infraestrutura física, né, de fibra, para trazer todo esse escoamento, né, de todas essas aplicações é tão fundamental. E também aplicações como a LPWA, então a gente também vai se deparar com aplicações que demandam conectividade, mas é um sensor que você vai ter que saber se ele está ok lá uma vez por dia, e você vai ter que dar um ping para um monitoramento, que não necessariamente ali o tema é capacidade de banda e velocidade, mas sim você buscar aquela informação para tomar alguma decisão com ela, né? Então, acho que como setor, o desafio é a gente, de fato, olhar e cobrir essa grande região para acelerar a adoção de tecnologia no setor de agricultura. Obrigado, Débora. Michele, e como é que você está vendo aí a chegada do 5G no campo? Muito interessante, inclusive como diferentes provedores de serviços estão se juntando. Os problemas do campo são quase sempre os mesmos, né? Problema de iluminação de campo, então chegar com uma cobertura suficiente para viabilizar tudo isso, mas também tem, em algum caso, problema de energia. Não existe a energia elétrica que permita depois viabilizar aquela iluminação de campo. Então, o que nós estamos enxergando é uma junção de força, inclusive de tecnologia, porque quando você fala justamente de levar a energia, a potência elétrica, logo na cabeça surge a possibilidade, por que não usar a mesma forma que você usa para levar a energia elétrica no campo, para depois viabilizar a iluminação, por que você não leva também a portante, né, o backbone de informações que servem depois para viabilizar isso. Então, já está se prospectando essa cooperação entre empresas de energia, empresas de telecom, para viabilizar isso, porque justamente, como foi falado, mais de 25% do PIB é gerado por agronegócio. Então, esse é um ponto importantíssimo. O agro é um motor incrível da economia brasileira e está viabilizando isso. O que estamos vendo, por exemplo, que projetos, por exemplo, que já pareciam inovadores, com drone, fazendo streaming em tempo real de áreas rurais para ver se os plantios funciona do jeito que tem que funcionar, ou tem mancha dentro do plantio. Esses drones, basicamente, armazenavam as informações, e depois as informações, com o tempo, com o SLA definido, mas nem tanto definido, né, Fernando, vamos dizer a verdade, eram passados para uma central que fazia uma elaboração e depois se decidia o que fazer. Tudo isso já está se pensando na possibilidade de criar transmissores 5G dentro dos drones, evitar o armazenamento de dados e ter uma transmissão em tempo real dessa informação em uma central que já pode atuar imediatamente. Obviamente, reduz todos os SLA de intervenção em campo, aumenta a produtividade, reduzindo custos e aumentando a receita. Então, a gente já está vendo muito desses movimentos, mas ainda mais interessante, Fernando, é essa junção de diferentes setores industriais para servir de uma forma mais eficaz toda essa produtividade de campo no mundo do agro. O agro nós enxergamos como um excelente super acelerador dessa inovação do 5G. Obrigado, Michele. E, Paulo, esse tema do campo eu sei que é muito caro para a TIM. A TIM tem se esforçado muito nesse setor, tem tido muita notícia sobre o aumento da cobertura, né, de vocês no campo. Vocês estão, inclusive, medindo em quantidade de hectares cobertos. Acredito que seja um tema que te interessa. Conta aí um pouco sobre o que você está esperando também dessa migração, o que o 5G vai impactar em cima dessas redes que vocês já estão operando no campo.
Bom, Fernando, vamos falar um pouquinho antes dos desafios, né? A gente tem um desafio de cobertura urbana, a gente está falando de 4 e 5G LTE, e a TIM ela tem um compromisso já firmado com o governo e com a Anatel de cobrir 100% das cidades brasileiras com 4G até 2023. Hoje são 4.100 cidades. Isso já cobre 96% da população urbana. Quando a gente vai para o agro, e a Débora citou agropecuária, quando a gente passa para o segmento do agronegócio, o que a gente vê é um cenário totalmente diferente. Agropecuária, né? Agricultura e pecuária são 300 milhões de hectares. Se eu pegar só o setor de agricultura, que são em torno de 70, 80 milhões de hectares do país, o projeto que a gente vem, que a TIM foi pioneira de eleger o agronegócio como uma das verticais, que já representa um quarto da economia, a gente conseguiu, ao longo dos últimos anos, cobrir 10% da área com LTE 4G 700 MB. E agora a gente está falando dos benefícios do 5, só que nós temos uma questão, 5G, 3.5 GB ou 27 GB. O agronegócio, nós temos um problema de conectividade, primeiro. E se você tentar cobrir o campo a 3.5 GHz, o número de radiobases que você vai ter que usar é muito maior. E o agronegócio, ele já tem tecnologia, as novas máquinas são totalmente conectadas, elas praticamente são autônomas, ela tem, lógico, uma pessoa lá dentro controlando, mas ele acompanha. Você já tem no Brasil a tecnologia para agricultura de precisão, para uso de sensores, várias tecnologias. E o que a gente vem vendo ao longo dos últimos anos, eu citei os 6 milhões de hectares, só que o impacto não é só a questão da cobertura. A gente já tem ganhos de produtividade, a gente já está em Goiás com o pessoal de produção de cana, da Jales, já na terceira safra deles, o pessoal da DECO, o pessoal da Citrosuco, o projeto está já na fase final de implantação, a margem com produção. Então, setores são diferentes, produção de soja, produção de algodão no oeste da Bahia, produção no Mato Piba. Então, o Brasil ele é diversificado, nós temos, no caso da agricultura, e no caso mesmo das cidades, nós temos desafios continentais, isso aqui é um continente, não é um país, como diz o Pietro, e os benefícios não são só da agricultura. Hoje a gente já consegue medir o custo da produção, a gente fala, o custo de cobrir uma área rural é de meia saca de soja, e aí o pessoal do agro sabe exatamente o quanto custa isso. Do ponto de vista de investimentos, os benefícios são muito maiores que esses. Eu posso dizer que no primeiro ano, depois de implantado, os benefícios são 4 vezes isso, o investimento. O retorno já ocorre no primeiro ano de investimento. Mas muito mais do que isso, o que a gente apurou junto aos parceiros, e a TIM ela faz parte de uma associação hoje de fomento da tecnologia no agronegócio chamada Conectar Agro, é que o levantamento feito pelos nossos parceiros, nos projetos que a gente já cobriu, é que, além do ganho de eficiência na agricultura, 600 mil pessoas de áreas rurais foram beneficiadas, pessoas que não tinham conectividade em seus locais de moradia. Quando a gente fala pessoas, a gente está falando em escolas rurais e tudo mais. 50 mil pequenas propriedades que estão no entorno dessas grandes propriedades também foram beneficiadas. Mais de 24 mil quilômetros de rodovia foram cobertos por causa dos projetos do agronegócio. Então, os ecossistemas acabam se interligando, e a gente vai falar de outras verticais, mas ele acaba gerando benefício para todas as cadeias, todos os processos. E a gente fala, eu comentei no começo que era um projeto de país de ganho de eficiência e produtividade. Quando a gente vai para a agricultura, a gente vê que ele é muito mais que isso. É a transformação digital do campo e a inclusão social de uma população que hoje não tem conectividade. Mas os desafios ainda são enormes. É só 10% da área de agricultura que está coberto do campo brasileiro. Agora, Paulo, pela experiência de vocês até o momento, com várias, inclusive com culturas muito diferentes, né? Soja, café, enfim, você vislumbra, e você tocou na questão da cobertura, né? No 5G vai ser principalmente 13,5 GHz, uma frequência mais alta, demanda Sim. mais torres para cobrir a mesma área, em comparação com 700 MHz, enfim, é muito mais torre. Você enxerga alguma nova aplicação no 5G para o campo, que, enfim, só vai funcionar com 5G?
precisa? A gente fez o primeiro piloto agora em Rondonópolis. A gente está com um piloto de 5G, 4 e 5G no campo. Uma das aplicações que a gente levou, e a gente estava comentando, vocês comentaram drone, até no projeto que o Alexandre citou, a questão de uso de drone, você começa a ter uso de imagens de altíssima resolução para detecção de pragas, para detecção de falha de adubação e tudo mais. Esse tipo de aplicação com imagens de alta resolução demandam banda. Tudo aquilo que demandar, o casos de uso que demandarem, de novo, banda, latência e quantidade de dispositivos por quilômetro, ele tende a ter melhor aplicação no 5G. Então, o 5G, por enquanto, eu falei, as pessoas ainda estão dentro das máquinas. Foi citado aqui na mineração, a gente já tem casos de máquinas com controle remoto. Não vamos falar em máquinas autônomas, mas aonde o controle do uso da máquina, tirando a pessoa de áreas insalubres, esteja no centro de operações e controle, seja do agro, seja na mineração, a latência tem que ser muito pequena. O exemplo que eu dou é meu filho jogando videogame, né? Menos que 1 milissegundo para ele já é muito tempo. Então, nós não podemos ter em operações de missão crítica latência. Então, no campo, no agro e todas as aplicações onde latência passar a ser um processo de missão crítica, que você tirou a pessoa de dentro da operação, daquela área, e essa operação está sendo feita à distância, a latência vai passar a ser um ponto importantíssimo, citado pela Débora, e a aplicação do 5G, nesse caso, passa a ser necessária. Perfeito. Agora, para a nossa próxima pergunta, eu vou juntar 2 setores para a gente andar um pouco mais rápido aqui no roteiro. Eu sei que já estão chegando perguntas da plateia, para a gente ter aqueles 10 minutos finais de perguntas da plateia. Começando por você agora, Paulo, queria que você falasse um pouco sobre o que você prevê de impacto em utilities, né? Ou seja, água, gás, luz, etc., e smart cities. Cidades. Sobre utilities, eu vou... Tem uma frase que, conversando com o setor de utility, a primeira coisa que eu falei numa apresentação para o pessoal foi um pedido de desculpas. Eu falei em nome das operadoras, tá? Porque as utilities, ao longo dos anos, elas fizeram uso da tecnologia de comunicação M2M, machine to machine, das operadoras, que é um serviço de conectividade de dados, mas usado eu diria, com SLA de melhor esforço, né? O pessoal chama de best effort. E usaram esse tipo de aplicação em missão crítica, em redes de automação da distribuição e automação de subestação e outros processos do setor. E isso gera, a partir do momento que a solução é aplicada num setor de missão crítica e isso não tem o SLA necessário para aquela aplicação, as coisas não dão certo. Então, era assim, era o que tinha disponível na época. O que mudou a partir do LTE, e aí o LTE 4G, e depois se a gente olhar para 5G. O que muda a partir disso é o seguinte, com o LTE a gente consegue colocar SLA, colocar QoS, que é dar prioridade à informação. A gente vai começar a discutir as questões de redes privadas, próximos assuntos, e esse é um setor onde missão crítica mata pessoas. Praticamente todos os setores, quando você fala em missão crítica, você está colocando em risco a vida de pessoas. Mas esse setor, ele tem, com relação à missão crítica, esse é um ponto muito forte do setor da indústria energética. E o que eu posso dizer hoje, com o 4G, para algumas aplicações, como medição automatizada aí medidores do grupo A, do grupo B, trifásico, monofásico e tudo mais, o que a gente tem disponível hoje, com o uso de NB-IoT, e falando de utilities, no elétrico, onde você tem alimentação, a solução já está disponível. A TIM hoje, com NB-IoT, a gente já está presente em mais de 3.500 cidades usando a tecnologia 4G. E se a gente pegar outros setores, a Débora citou LPWA, que é baixo uso de energia. Então, hoje nós já temos o setor de operadoras de telecomunicações, que também são utilities. É interessante, porque utility é utilidade pública. Nós somos um serviço de utilidade pública, onde o pessoal, né, coloca as operadoras à parte. Nós somos utilidade pública. Mas setor de água e gás hoje tem tecnologia disponível pelas operadoras de telecomunicações para prover a conectividade de medição de todos os medidores, água, gás, fazendo uso de tecnologias de baixo consumo de energia. No setor elétrico,
é um setor que eu citei lá no começo da nossa conversa, porque o modelo econômico dele é diferente. Então, ele é um setor mais voltado para CAPEX, então o que tem que se buscar, de um lado, junto ao órgão regulador, é uma forma que beneficie o uso da tecnologia, o que a gente está falando como segmento e como utility, falando das operadoras de telecomunicações, é que do lado regulatório, e aí da ANEEL, que a prestação desse tipo de serviço de conectividade, que é o nosso core business, e a gente viu o setor elétrico durante muitos anos investindo em telecomunicações exatamente pelo modelo econômico e para ter essa disponibilidade que ele precisava. O que a gente diz hoje é que com o uso do 5G, com o uso das características da tecnologia LTE e com o preparo das operadoras, como a TIM está se preparando para atender processos de missão crítica, com o uso de LTE privado, com slicing e tudo mais, a gente está preparado a prestar esse serviço com a disponibilidade que o setor elétrico precisa. E o que a gente precisa depois entender, de um lado, ou é um modelo econômico ou um alinhamento de regulação entre as agências reguladoras. A gente tem visto até algumas distribuidoras investindo em redes privativas que elas montam, né? A Neo Energia fez isso. A gente discutiu isso no último fórum, mas se você pensa numa área específica, ok, mas pega toda a área, esse exemplo que você citou da Neo Energia, que ela é responsável em cobrir estados maiores que países. Verdade. Esse investimento, as operadoras de telecomunicações já fizeram. Já fizeram, é verdade. Concordo. Obrigado, Paulo. Michele, sua opinião, impacto em utilities, se quiser falar um pouco de Smart Cities também, a gente está juntando, acabou que o Paulo não falou, mas depois eu volto. Tá bom, beleza. Sim, não, exatamente. Então, com certeza, toda a parte de Smart City, câmeras inteligentes, conectividade da cidade, serviços ao cidadão, vai ser extremamente aceleradas com a intervenção, com o impacto da transformação digital que o 5G vai trazer. Eu gostei muito de uma frase do Paulo agora, quando ele falou que as telcos são de utilidade pública, viram um elemento de utilidade pública. Eu lembro algum fórum de 2 anos atrás, 3 anos atrás, no máximo, onde as telcos eram extremamente ameaçadas, se sentiam extremamente ameaçadas para as OTT, né? O que vai acontecer? Grande nome, não vou fazer nome para não ofender nenhum dos nossos parceiros, mas poderiam virar as novas telco. Exatamente o contrário está acontecendo agora. As telco realmente têm um papel importante, e justamente quando a gente fala de Smart City, está falando disso, está falando da possibilidade de ofertar serviços antes não possíveis. Nós estamos vendo como empresa, soluções de câmeras inteligentes conectadas em tempo real, que permite falar para o cidadão onde tem uma vaga na rua disponível. E isso em tempo real. Então, a própria não precisa de muita integração, é claro que é um ponto importante, mas o ponto fundamental vai ser a conectividade. Então, a própria câmera vai ter embarcada toda a tecnologia. Então, voltamos no assunto da tecnologia na ponta, né? E vai informar o cidadão que naquela rua tem 3 vagas disponíveis para poder ir lá, estacionar o carro, e nem necessariamente pagar no momento, porque a câmera identifica a placa do carro que está conectada à pessoa e automaticamente vai na conta da pessoa o ticket de estacionamento do carro. Esse tipo de aplicações já não é mais uma coisa que depende, sei lá, da presença de um hotspot ou de outra forma de conectividade. Com essas novas conectividades, o Paulo falou muito bem, nem precisa esperar o 5G para ter muitas desse tipo de soluções, né? Já o LTE já viabilizou muitas dessas aplicações, mas vai ser aumentado exponencialmente, vai ser viabilizado ainda mais
todas aquelas funcionalidades que a cidade inteligente estão trazendo, né? Outra coisa interessante, Fernando, são os lockers, que é uma coisa que no Brasil a gente achava que não iriam chegar, são aqueles grandes armários, né, com o logo da empresa, colocados em pontos estratégicos para ajudar a logística. Os lockers também vai ser uma grande revolução das smart cities, para reduzir os custos de logística e de envio de produtos para os usuários, né? E isso também vai ter uma forte componente de conectividade, com o uso de todas as tecnologias que o 5G vai trazer. Então, com certeza, impacto vai ser grande também no visual das cidades, com esses grandes armários que em cidades europeias, por exemplo, já são bastante comuns. Novamente, não vou falar nomes para não fazer publicidade para ninguém, mas já estamos vendo esses lockers aqui no Brasil, é extremamente interessante essa mudança, e sempre mais vai ter essa difusão, né? O e-commerce mais que o comércio físico, que é um impacto justamente na cidade e na vida dos cidadãos, né? Não, para pessoas que moram em comunidades carentes, que às vezes o cara não tem um CEP, não tem como mandar entregar. Perfeito. O cara entrega no local. É uma revolução para o comércio eletrônico muito grande. Em grande cidade. Bem lembrado, Michele. Débora, e sua opinião sobre o impacto do 5G? Pode escolher Smart Cities ou Utilities, ou os dois, se quiser. Não, eu comento. Primeiro que ali eu acho que a gente vai ter sempre, a gente olha uma perspectiva de convivência de tecnologia, né, porque a gente vai ter aplicações que vão rodar e continuam rodando bem sobre o 4G e mesmo aplicações, como a gente citou aqui, como LPWA, para Smart Metering, nesse contexto, como o 5G nos habilita a ter, de fato, processos, possibilidade de atendimento de processos mais críticos, como o Paulo comentou, de SLA, com supervisão, com operação assistida em linhas de transmissão, né, mas a gente, acho que o grande tema é como a gente ter, né, a tecnologia aplicada para realmente buscar eficiência, redução de custo, investimento em novas linhas de negócio, e por quê? Então, hoje você olha para a área de distribuição, e a gente fala muito de tecnologia aplicada, média e alta tensão, mas a distribuição para baixa tensão tem muita possibilidade de automação, quando você começa a olhar contexto de corte e religa, equipe de campo. Então, hoje a gente começa, e nós temos uma atuação cross, olhando para esse ecossistema de IoT, com investimento em startups, né, focadas em soluções para os clientes. A gente tem investimento, inclusive, em plataforma, para começar a fazer parte do processo produtivo, da cadeia produtiva desses setores, né, com o SIM-Card já embarcado, com possibilidade de atuação através de sistemas e ferramentas. O Alexandre comentou um pouquinho disso, né, umas rodadas atrás, e o 5G vai possibilitar a gente trazer novas aplicações. Então, a gente olha setor financeiro, com preocupações de segurança, toda a parte de video surveillance mesmo, como é que a gente faz, então, né, essa parte de gestão de imagem, com BI Analytics aplicados para também tratar essa imagem, correlacionar isso, né, com plataformas e bancos de dados, e tecnologia por tecnologia. O desafio é, como é que a gente conecta todos os pontos? Então, a gente já falou de edge computing, processamento na borda, o 5G como tecnologia habilitadora, né, vários clientes trazendo também uma integração com virtualização de infraestrutura de rede, adoção de soluções em nuvem, e a gente tem que levar o contexto de baixa latência para esse tipo de aplicação também, e segurança, né, porque muitos desses sistemas de vigilância automatizados, que a gente tem a possibilidade, a gente viu o que aconteceu recentemente, né, se a gente tem uma rede de distribuição, por exemplo, de energia atacada, hackeada, né, e a gente não tem a devida segurança aplicada, né, o que pode acontecer no contexto das cidades inteligentes, se a gente não pensar, de fato, numa estratégia cross, que traz não só o tema da conectividade habilitadora, que é o 5G, mas os outros pontos e as outras torres de tecnologia
que são tão relevantes para compor esse conceito de solução, que é o que a gente acredita, e a gente vem se preparando já há algum tempo com isso. Então, nós temos aqui times focados também nas interações de plataforma, de TI, discussões de soluções em nuvem, como é que a gente aplica segurança nesses ambientes para trazer a solução e a aplicação do serviço fim a fim para os nossos clientes. Obrigado, Débora. E Alexandre, para concluir essa rodada, Utilities e Smart Cities. Bom, bastante já foi dito. Eu acho que são dois ambientes complexos. O de Utilities, o Paulo expôs bem a questão de modelo de negócio, a propensão a CAPEX, até pelo que vem do agente regulador, né? E o Smart Cities, porque a gente está, cidades inteligentes, porque a gente está falando de um modelo de negócio bem particular que passa ou por um governo municipal, estadual, até mesmo federal. E o que eu acho que é importante destacar, de novo, né, que o 5G é parte do todo, né, e acho que eu disse ali em cima, quando a gente começou, que ele traz a facilidade de habilitar essas tecnologias, né, tanto as existentes como as emergentes. Então, tem muita inteligência associada a todos esses processos que a gente pode adicionar, independente de que tipo de acesso, ou seja, por mim é agnóstico essa história. Então, em utilities passando, e a gente está falando não só de energia, água, mas tem o gás, a iluminação pública, tem a questão das matrizes de energias alternativas que estão aquecendo no Brasil, principalmente a questão eólica e solar. Então, aplicações de monitoração remota de ambientes e equipamentos, operação segura e eficiente, chegando até a gestão de frotas e dentro de frotas você adicionando drones, por exemplo, para linhões e tudo mais. Já na questão de cidades, a gente vê muito potencial. O detalhe é como desdobrar realmente, né? Mas você passa até por coisas como educação de qualidade, principalmente agora com a questão da pandemia que se aqueceu muito. Então, todo o organismo público trabalhando de uma forma síncrona ou assíncrona. Então, o que é esse ensino inteligente, essa escola inteligente, campus inteligente, né? Tudo isso conectado à cidade, a questão de água potável e saneamento, provendo eficiência ao sistema. O 5G, no final, ele se compõe. Eu posso fazer isso com qualquer outro acesso. No final do dia, é a gente tentar identificar onde está tendo a perda, como reagir rapidamente, passando uma informação para um centro de operações. A mesma coisa com energia limpa, né, priorizando rodízios, identificando aonde pode ser controlado determinada situação, o que está gerando aquilo. Hubs de inovação e infraestrutura viabilizados por todos esses ecossistemas que a gente está falando, e institutos que podem vir, né, integrados a universidades e comunidades, não é? O modal de transporte público, não só através de informações para o seu centro de operação, mas também para o contribuinte, para ele saber como é que está o status do seu transporte e assim por diante. Tá? Ou seja, tem uma infinidade de coisas. Obrigado, Alexandre. Acho que o Michele queria fazer um comentário, ou estou enganado? Você levantou a mão, Michele? Não era isso? Não, na verdade, eu estava falando do sol. Então, por exemplo, estava pensando em energia solar, pensando em um case que eu li há pouco tempo muito interessante, que era justamente de levar a iluminação de campo, devido a esse problema de alimentação das antenas, usar energia solar, painéis solares para alimentar as torres, e junção de mais uma tecnologia satelitar, justamente para ter a propagação do sinal até a antena, e depois a energia solar para alimentar toda a propagação do sinal. Pensei nisso no momento que foi falado de energia solar, então indiquei o sol. Tá bom. Olha só, chegaram muitas perguntas da plateia, várias interessantes, não consegui ler todas, li algumas aqui. Então vou fazer uma última pergunta do roteiro que eu tinha planejado, mas que eu considero uma pergunta importante aqui para o nosso painel, e depois vou passar já para perguntas da plateia. Essa minha última pergunta, não precisa todos responderem. Quem se sentir mais à vontade, levanta a mão, eu dou a palavra, para ver se a gente consegue fazer mais perguntas da plateia, tá? Eu queria ouvir de vocês um pouco sobre modelos de negócios no 5G, para as operadoras, tá? O que a gente espera das operadoras aí? Elas vão simplesmente prover a conectividade,
ou elas vão buscar parcerias para entregar soluções com maior valor agregado nessas diferentes verticais que a gente discutiu aqui? O que cada uma de vocês está imaginando? Vamos começar com o Alexandre, vai lá. Fernando, olha só, como um habilitador de infraestrutura digital, aqui na Embratel a gente tem nosso propósito viabilizar a implementação e integração deste amplo ecossistema, quando aplicado aos casos de uso dos variados segmentos da indústria que vão aparecer, né? Vale dizer aqui que, diferentemente das outras gerações, as projeções apontam que este movimento terá como grande demandante o mercado corporativo, que buscará não só desenvolvimento de novos negócios, mas também ampliar suas capacidades e otimizar suas operações. Então, dentro deste posicionamento, nós continuaremos em nossa trajetória procurando ampliar a nossa participação na cadeia de valor dos nossos clientes. Não bastará, para tanto, orquestrar somente o nosso ecossistema. Nós teremos que atuar também de forma colaborativa junto ao cliente e seus parceiros. Eu dei o exemplo de um veículo autônomo, um grande veículo autônomo, por exemplo, numa mineradora. Foi muito pensado em como construir aquele veículo e chegar a um grau de automação dele. No entanto, está faltando uma peça. Como é que a gente integra isso e faz com que isso funcione? Então, não só coordenando o nosso ecossistema, mas integrando ao ecossistema dos nossos clientes. Essa postura demandará ampliar nossas capacidades, conhecimentos, parcerias e alianças. Então, é assim que eu vejo, acho que tem muito a ser construído nesse caminho. Perfeito. Mais alguém quer comentar? Eu posso comentar, Fernando. Vai lá, Débora. Nós aqui na Vivo temos também, né, o nosso propósito é digitalizar para aproximar. A gente atua com um hub, né, digital e num ecossistema já de parcerias. Nós acreditamos nesse modelo, acreditamos numa atuação colaborativa. Nesse momento, casos de uso, eu concordo com o Alexandre, o B2B, ele acelera a adoção do 5G, então acho que é um pouco diferente das outras tecnologias, e obviamente também, quando a gente olha, né, o B2C, a gente olha para um contexto mais de um uso de maior capacidade, melhor tempo de resposta, mas os desenhos de aplicação de curto prazo, com discussões de redes privativas dedicado ao modelo de negócio dos clientes, associado, né, aos serviços de telecomunicações, começar a trazer novos tipos de processamento, como edge computing, soluções de redes virtualizadas. Seguramente a gente não faz isso sozinho, a gente tem parceiros, a gente tem um ecossistema de startups plugados também, muito olhando para o cenário de aplicações, e de plataforma, ou seja, a gente também desenha um cenário para que o cliente consiga ter não só tecnologia aplicada, mas ferramentas de gestão e times especializados. A gente falou pouco de gente, falou pouco de pessoa, mas seguramente esse é um pilar também que a gente vem investindo num reskilling, em treinamento, em trazer e transformar esses profissionais, né, para estarem certificados e capacitados nas novas tecnologias e, com isso, nos ajudar nessa aceleração de posicionamento junto ao mercado empresarial. Muito bem lembrado, Débora. Questão de gente. Paulo, vai lá. Rapidinho para você começar as perguntas. Bom, a palavra ecossistema aqui é o básico, né? A definição é ser parte do ecossistema, e essa definição, esse plano estratégico foi tomado há 4 anos atrás. A gente falou de inovação, laboratórios, acho que todas as empresas investiram nisso. A TIM, há 2 anos, foi pioneira fazendo parcerias, primeiro nas universidades, no Inatel, em Campina Grande e em Florianópolis, com relação ao desenvolvimento de startups. E agora, no final do ano passado, a gente criou o Marketplace IoT exatamente para cada uma das verticais. Quando a gente fala ser parte do ecossistema, são ecossistemas distintos para cada uma das verticais que a gente comentou até aqui. Então, onde os parceiros são diferentes. Telecomunicações, as operadoras, como até comentou o Alexandre, a questão do enabler, né? O básico da conectividade, quem vai prover são as operadoras de telecomunicações, e elas se inserem dentro dessas operações, dentro dessas verticais, dentro desse ecossistema. E aí a palavra nós vamos ser parte da operação.
E telecomunicações não é mais aquele serviço, né, de conectividade de smartphone, do serviço corporativo, e sim, nós estamos entrando dentro da produção da indústria de cada um desses segmentos. Como numa visão, olhando para o futuro, e aí dentro do que a Débora falou de especialização também, como outsourcing do serviço de telecomunicações. Nós vamos operar junto com o cliente como parte do processo da indústria. Muda completamente aquilo que a gente faz hoje. Obrigado. Michele, quer comentar isso? Rapidissimamente, a resposta é a segunda possibilidade que você mencionou. Nós estamos vendo muito esse ecossistema se juntar, né? Esses diferentes setores, provedores de serviço, empresas de serviços como justamente a Engineering com operadoras telco. O Paulo justamente mencionou o marketplace, e isso é uma coisa muito interessante. As próprias operadoras telco têm esse marketplace, onde não somente oferta conectividade, mas oferta os serviços juntos à conectividade. Então, é realmente um end-to-end de verdade. O cliente final não tem que se preocupar de chamar a operadora, de chamar a integradora, de chamar a provedora de serviço, mas ela quer justamente o serviço como um tutum, tudo junto. Então, isso também é uma grande inovação, uma grande transformação que o 5G está trazendo. Tentando um pouquinho orientar a sua pergunta, tá, Fernando? Obrigado, Michele. Bom, vamos passar logo para perguntas da audiência, que chegaram muitas aqui, não sei se vai dar tempo da gente responder todas. Vamos fazer o seguinte, quem quiser responder, levanta a mão, eu dou a palavra, e se algum colega quiser complementar, só levantar a mão. Mas tem muitos, vamos ver se a gente consegue só um ou dois, no máximo, responderem cada pergunta, para a gente conseguir fazer mais perguntas da plateia. A primeira que eu quero fazer aqui é a seguinte, vamos lá, deixa eu encontrar aqui. O André Martins, ele é CEO da NLT Telecom, é uma MVNO especializada em IoT, já apareceu algumas vezes no Mobile Time. Ele pergunta, bom dia, considerando as redes privadas e a possibilidade de core de borda, core no edge, né, da rede, na borda da rede, quais serão as diferenças entre as redes 5G privadas e as LTE 4G privadas? No meu entendimento, nas LTEs privadas, o custo do core, que não é de borda, é um ofensor na equação, o que inviabiliza alguns projetos de menor porte. Com as redes 5G privadas e o core de borda, isso tende a melhorar? Quem se arrisca a responder essa? Vai lá, Alexandre. O detalhe, eu acho que, de novo, eu vou tirar a questão do acesso. O detalhe é o que o cliente precisa. No final do conceito, o 5G é uma conectividade habilitadora com a capacidade de prover serviços especializados e diferenciados por latência, que são aqueles drives funcionais, né? Latência, densidade, continuidade ou velocidade. Ou seja, uma infraestrutura de rede única, compartilhada, porém segmentada de forma privativa. Então é o seguinte, se hoje ele tem uma LTE privada e está atendendo e é tudo que ele precisa, tá perfeito. No entanto, se ele tem uma necessidade específica dentro de uma planta, ou mais de que uma necessidade específica dentro de uma planta, né? Ou uma específica em variadas plantas, compõe-se um slice. E esse slice vai depender do que ele vai colocar ali dentro. O que ele quer? Densidade? Continuidade? Ele tem missão crítica a ser conduzida? E em função disso, soma-se outros fatores. O core, o MAC, as aplicações, e isso tudo dá na conta. E no final do dia, é o que eu falei sobre maturidade, até onde vai a entrega da tua solução, você tem lá medindo hoje o que se entrega com o que você tem. O novo que está se propondo para este caso, que é uma alternativa, fecha a conta para você? Ele é mais eficiente? Te dá um melhor resultado? Essa conta que tem que ser feita. E isso vai ser no dia a dia. Alguém mais quer comentar ou posso passar para a próxima? Vai lá, só fazer assim, eu não vou nem comentar mais muita coisa sobre isso, concordando com o que foi colocado pelo Alexandre, questões de custo total de propriedade numa decisão, porque quando o pessoal fala em LTE privado, isso tem que ser levado em conta. Normalmente o core das empresas não é voltado para telecomunicações, conectividade, nem evolução tecnológica. A gente já está indo na 5ª geração de telecomunicações. Risco de obsolescência,
que, no caso das operadoras, isso é absorvido pelos operadores, então a gente já discutiu isso em outros fóruns, quando a gente fala em LTE privado ou slicing, o que a gente está falando é de aplicações de missão crítica, aonde como se opera, as duas coisas. E o último comentário, glossário MEC, eu não sei o tipo de pessoa que está conectado com a gente, Mobile Edge Computing, computação de borda para serviços móveis. O MEC mais conhecido no mercado é sanduíche, né, gente? Tá certo. Ó, então vamos para uma próxima aqui do público. Pegando esse gancho do IoT, da NLT, né, que é uma MVNode IoT, tem uma pergunta aqui de um colega seu, Michele, o Leandro Rodrigues de Souza, da Engineering. Ele pergunta o seguinte: espera-se que redes 5G promovam a conexão de uma quantidade enorme de equipamentos de IoT. De que forma os operadores estão se preparando para um possível boom do consumo de rede? Quem quer responder essa? Perfeito. Falar, Michele, mesmo? Eu falo com o Leandro diariamente, não sei se os outros colegas querem... Vamos ver se outra pessoa quer responder, então depois eu posso começar. Falar, Débora. Sim. Acho, esse é um bom ponto, e a gente, quando fala desses milhões de dispositivos, a gente espera ter uma infraestrutura robusta para, né, dar vazão a todo esse tráfego e a todas essas aplicações, e seguramente todo o setor vem investindo em infraestrutura, né, por isso a gente reforça o nosso posicionamento de construção de nossa rede de fibra ótica, hoje já a maior infraestrutura, né, própria física da América Latina. Por quê? Porque não adianta ter antena, não adianta capturar e não adianta ligar, né, ter um monte de sensor se a gente não conseguir escoar esse tráfego e preparar a infra para suportar. E não só tráfego, acho que tem um tema também de plataforma. Quando a gente começa a pensar também nesse monte de dispositivo conectado, como é que a gente prepara a nossa cadeia para ter gestão sobre esse sensoriamento que vai estar disponível, né? Como é que a gente tem uma atuação mais automatizada, mais em real time para os clientes, inclusive concedendo aos clientes parte da gestão desses dispositivos, né, com atuação lá na aplicação, e não habilitar ou desabilitar, e não ligar e não desligar, não ativar e não ativar. Então a gente tem também um investimento importante numa plataforma própria nossa, de gestão de nossa planta toda, de hoje, né, que a gente tem de machine conectado, para suportar, então, essa questão tecnológica que tende a explodir nos próximos anos, de fato, com a quantidade de coisa que a gente vai ter plugada, né, em todos os locais, na indústria, nas empresas, na nossa casa, né, e cada vez mais. Obrigado, Débora. Outra pergunta aqui da nossa audiência, agora um colega do Paulo, hein, Paulo? O Fernando Cirone, da TIM Brasil. Ele mandou várias perguntas, eu vou juntar duas que eu achei bem interessantes. Ele quer saber de vocês, para quem quiser responder, se vocês entendem que existe algum lado negativo na adoção do 5G, e qual seria ele, e uma outra pergunta dele, juntando com isso, é como lidar com as fake news negativas a respeito do 5G. Não sei se eu já recebi algumas, né? O 5G faria coisas terríveis. Quem gostaria de comentar isso? Se tem algum lado negativo do 5G e como lidar com as fake news sobre o 5G? Quem se aventura a essa? Como o Fernando é de casa, eu deixo para os meus colegas, né? Eu falo com ele em particular. Eu posso comentar. Bom, eu acho que fake news... Não é só do 5G, né? Eu acho. Eu acho que o 5G tá bom. Tá até bom, exatamente. Pelo que eu me recordo, vinha muita questão até do próprio Covid e tudo mais no passado, mas eu não tenho enfrentado assim no dia a dia questões associadas, né? Mas eu acho que a forma de fazer isso é trabalhar de maneira transparente todos os sponsors do setor, né? Tanto o governo nesse movimento, principalmente agora em função de leilão e tudo mais. A gente estamos aqui trabalhando e passando informações de maneira transparente na medida do possível, e enfrentando essas coisas quando acontecerem, não deixando que vire uma bola de neve, né? E com relação a pontos negativos, eu ainda acho que eu não consigo identificar. O que existe são desafios, né? Mais desafios, porque muito do que vem são estudos, são promessas, desejos, né?
mas as coisas têm que se tornar realidade. Nem sempre as coisas acontecem na velocidade que todo mundo espera. Então, a gente tem muito para agregar aí no tempo e com aprendizado de todos os lados. Então, negativamente, eu acho que não vem. É uma evolução, né? É mais uma evolução. Eu acho que ela é mais positiva, do que tem muito mais agregado que ao contrário. Beleza. Quer falar, Michele? Vai lá. Exatamente, eu vou na mesma linha do Alexandre, mas falando de pontos de atenção, né? Justamente a Débora falou de segurança. Quando a gente fala de hiperconectividade, de muitas coisas conectadas, a gente está percebendo justamente que essa parte da segurança está começando a ter um pouquinho mais de importância, mas se a gente tivesse que realmente falar de um lado negativo, é de não deixar do lado essa parte da segurança, porque senão realmente vira muito mais frágil todo o processo, toda a infraestrutura, né, dos clientes, das próprias operadoras telco, porque você vai ter muita mais pontos de conectividade, vai ter uma exposição muito maior de dados, fluxos, processos, etc, etc. Então, negativo isso, tem que ter um olho mais forte, mais focado na segurança, e a gente sabe que para como é o ser humano, muitas vezes a gente deixa isso do lado e depois corre no finalzinho para colmar os gaps, né, que se criaram desse ponto. Então, queria colocar isso pegando o gancho do que a Débora falou, porque acho que é um ponto extremamente importante e está pegando bastante importância agora, né, em tudo que é a transformação digital, blockchain, todas as tecnologias de segurança ponta a ponta, né, dos processos e dos fluxos. Perfeito. Uma próxima aqui da plateia, o Matheus Cabalheiro, do Grupo Marista, aquele grupo da área de educação, né? Ele quer saber qual é o impacto e as oportunidades de aplicações no setor de educação. Alguém tem uma opinião Posso sobre comentar? isso? Todo mundo, vai lá, Débora. Vai, Débora. A gente vem trabalhando, né, em parcerias em alguns setores. A gente lançou recentemente, né, uma parceria falando mais associada ao setor de saúde. A gente está trabalhando para lançar também uma parceria importante no setor de educação. Seguramente a gente olha para o desafio que foi, a própria pandemia, a gente também não falou disso hoje, mas qual foi o tamanho do desafio do setor privado e do setor público, né, para o uso de tecnologia no cenário de todos em casa, né, remotos. Então, cada vez mais, sim, existe, acho que uma demanda crescente por soluções mais conectadas, mais digitalizadas, e o 5G habilita, de novo, aplicações que a gente ainda não usou, né? Então, de você trazer outro tipo de experiência de realidade mesmo para esse segmento a partir da adoção da tecnologia. Então, acredito que o 5G, de fato, pode habilitar experiências. Você fala, imagina você lá estudando história, né, num processo de realidade virtual. E não só isso, a capilarização, a gente tem uma responsabilidade social também com a adoção da tecnologia, de capilarizar o país, levar acesso, né, às localidades e às regiões mais distantes, e usar o próprio 5G como uma possibilidade de acesso de banda larga móvel, para o uso e a adoção de públicos que hoje não conseguem ter a disponibilidade desse tipo de serviço. Perfeito. Paulo e Alexandre, vamos lá. Então, tá, vamos lá. A gente... Oi, desculpa, Paulo. Pode. Tá. A gente, acho que um ponto que foi comentado é importante, exatamente nessa linha de inclusão. A pandemia demonstrou a necessidade, né, e o essencial que foi o setor para a continuidade dos estudos em milhões de estudantes no Brasil, né? Então tem este ponto, a gente trabalhou muito perto da RNP nesse sentido, e continuamos trabalhando. No entanto, como evolução, existe teses, e isso passa muito por essa questão do básico, do ensino assíncrono com o ensino síncrono. Alguns estudiosos entendem que isso pega, não volta mais, então as escolas, as universidades vão ter que se preparar para isso, e a gente entende que isso tudo
passa a ter aplicações como a gente faz para a indústria. Né? Então você vai pegar determinados ambientes de acordo com as necessidades, desde o ensino básico, fundamental, médio, graduação, pós-graduação, quem são os players, né? Quem são os usuários de cada um desses ambientes. Então você tem os alunos, você tem os professores, os palestrantes, os convidados, você tem os departamentos de laboratório, de ciências, matemática, o que é que seja, você tem o administrativo. E em cada uma situação você pode aplicar, por exemplo, o conceito de slice, um slice de rede dentro de um campus inteligente, de uma universidade inteligente, para um aluno inteligente. Então, você vai ter que ter a questão dos estúdios para distribuir conteúdo, como é que você mantém esse estudante ativo e que o cara não caia de sono, não acha aquilo chato e abandone no meio do caminho. Então tem muita coisa por vir nessas aplicações orientadas ao estudo. E o estudo passa por esse setor passa por uma ebulição dentro do Brasil, principalmente o privado. Então a gente tem que ficar atento como é que isso vai acontecer, tanto no ambiente público como no ambiente privado. Perfeito. Paulo, queria comentar também? Bom, rapidinho, eu falei que eu voltaria no Smart Cities, é só um comentário, porque se a gente olhar as aplicações, as principais seriam voltadas para educação, saúde, segurança e transporte. E aí educação inserido e saúde são os dois principais setores. O Alexandre entrou exatamente no comentário, esse último ano, a partir do dia 13, que a gente estava comentando aqui antes de começar o painel, a pandemia fez com que o país entendesse que telecomunicações não é um commodity. Conectividade, se você tem conectividade e disponibilidade de serviço, não é commodity, é um serviço essencial, e a educação, o trabalho, todo mundo, a gente foi atirado para o virtual, a gente foi atirado na transformação digital. Tem uma matéria do Pietro que falava sobre a questão da coragem digital. Se a gente demorasse o tempo necessário que estava se prevendo para fazer a transformação digital, provavelmente a gente teria isso em 5 anos. Todas as empresas, todos os setores tiveram que fazer processos de transformação digital em poucas semanas devido à pandemia. Então, se há um efeito positivo nisso, talvez tenha sido isso, né? Do ponto de vista de educação, essa questão da inclusão social, o papel das operadoras foi essencial, principalmente no ensino público. O privado também fez uso da conectividade móvel, mas quando a gente vai para o ensino público das populações carentes, que não tinham acesso à conectividade para ter o acesso virtual à educação, quem acabou solucionando a questão e sendo parceiro do Estado nessa conectividade foram as operadoras. Com relação ao futuro do 5G da educação, eu tenho filho pequeno, a maior parte das pessoas aqui tem, eu acredito que tenha também filhos pequenos. A gente vive um dilema, porque eu li até de um amigo que postou, a gente tem alunos do século XXI e uma educação que ainda está na educação do século XX, do professor dando aula, e aí sim a tecnologia, o 5G e outras aplicações, como disse a Débora, virtualização, realidade aumentada. Nós precisamos da gamificação da nossa educação. Os nossos filhos, se deixar, eles passam 24 horas do dia jogando, e eles precisam jogar com conhecimento, não só para ativar endorfinas, mas eles precisam adquirir conhecimento, um estudo que seja diferente para o futuro. E o setor de telecomunicações, de novo, está preparado para dar suporte à vertical de educação, com certeza. Estou precisando de uma aplicação dessas lá em casa. Michele, você quer comentar? Eu também preciso. E eu estou vendo, tenho filhos pequenos, como justamente não é eficaz a aula remota na frente de uma tela quadrada, sabe? Isso aborrece muito as pessoas, mesmo a aula online para adultos, né? Mas quando você tira um pouquinho daquela interação com o professor, com os alunos, com os colegas, todo o processo de aprendizagem, de absorção de informação fica absolutamente mais baixo. Então, com certeza o impacto vai ser positivo, né? Possibilidade de realidade aumentada, virtual, em aulas, presença, telepresença, etc., vai ser uma inovação muito grande. Meu filho de 6 anos, o Genaro,
vai agradecer todos vocês, assim que essa tecnologia vai virar mais acessíveis, né? HoloLens e outras coisas são extremamente caras agora, mas está se prevendo justamente uma redução desses custos também. Então, o impacto vai ser grande, Fernando, com certeza. Pessoal, eu queria saber do nosso painel se a gente consegue ficar mais uns minutinhos, só para dar tempo de fazer mais 2 perguntas. Vocês conseguem alugar um pouquinho? 5, no máximo 10 minutos. Okay. Tem um monte de perguntas, mas vou pegar só mais 2 aqui para a gente encerrar. Uma agora de um colega do Alexandre, o André Vitor Melo de Souza, da Clara Embratel. Ele fala o seguinte: como se pode falar em latência 5G da ordem de poucos milissegundos, ou até menos de 1 milissegundo, se está se falando, se as redes fixas trabalham com algumas dezenas de milissegundos? E no final das contas, não é a rede fixa que vai interligar e servir de backbone para as estações 5G? Pergunta interessante. Quem vai lá, Alexandre? Não, de novo, a história que eu acho. A gente tem um exemplo que nós visitamos de telecirurgia. Que é coisa mais missão crítica do que essa, conosco, né? E quando a gente pega as fatias do comando que estava acontecendo, então era uma observação sobre um tecido, naquele tecido se aplicava um procedimento ou não se aplicava um procedimento. O uso de imagem, a imagem é coletada, sai pelo acesso, é encaminhada a um centro, no caso, um McDonald's aí do Paulo Humberto, que volta... Eu acho que ele tem uma franquia do McDonald's. Que ele tá com fome. Que volta, e esse cara só come pão de queijo. E que volta, com a tomada de decisão. O que eu faço? Quando se observou isso, a maior camada, e não era de menos de 10 milissegundos esse caso, ele é superior, inclusive, a maior camada não estava na transmissão. Estava lá no Edge. Por isso que eu falo, as coisas precisam ser medidas, entendidas, e a gente vai aplicar o caso aonde for, o remédio aonde for necessário. Quando se demandar um conceito de slice, terá um conceito de slice e todas as tecnologias habilitadas pelo 5G. 5G é parte. Beleza. Uma última, então, pergunta aqui da plateia, pessoal. Na verdade, vou juntar 2 perguntas que elas dialogam entre si, tá? Deixa eu só encontrar aqui, desculpa, aqui. Pergunta do Maurício Figueiredo, da Informa. Ele pergunta, bom dia, ele quer saber sobre acessibilidade, como o 5G, como a acessibilidade, inclusão e sustentabilidade, como esses temas estão sendo tratados no cenário do 5G. E aí eu vou juntar com a pergunta do Rogério Prachedes, da RR Telecom. Ele diz assim, muito boas todas as colocações sobre as coisas, porém gostaria que alguém comentasse também sobre a relação humana no 5G. Ele cita especificamente a questão do emprego ou desemprego, né, que pode, sei lá, ser causado pelo 5G, enfim, que é uma visão mais humana, de humanidade, sobre a tecnologia. Acho que dialoga com a pergunta do Maurício sobre acessibilidade, sustentabilidade, como o 5G pode ajudar. Alexandre e Paulo... É rápido, eu já passo ao Paulo, é rapidinho. Logo na minha primeira fala, eu dei um dado, esse dado é do Fórum Econômico Mundial. Ele estima que o 5G traga 22,8 milhões de empregos até 2035. Uma outra estimativa, isso é um dado aberto, por isso que eu estou comentando aqui, isso vem da IHS Markit, M-A-R-K-I-T, tá? Esses dados estão lá. Eles estimam um impacto em 11 dos 17 objetivos de sustentação de desenvolvimento da ONU, tá? E por fim, só um dado aqui, ele estima que a taxa de crescimento até 2035, global, será de 2,7, tá? Isso já ajustado para um estudo de 2020, que eu estou utilizando aqui, que o 5G pode agregar 0,2% nesse indicador. No entanto, tudo isso para ser feito depende de 3 sponsors: governo, mercado privado e a sociedade. Então a gente tem que entrar de cabeça e ver o que a gente quer para o Brasil. Obrigado. Quem mais quer comentar? Paulo queria comentar, né? Fernando, eu vou voltar ao comentário que a gente fez antes de a gente entrar nesse debate.
com relação à inclusão. A gente está falando da inclusão social e tudo mais. E isso voltado até para o que aconteceu com a pandemia, de colocar todo mundo em casa. A TIM, no meio do ano passado, já em março, as empresas mandaram as pessoas para casa, e a gente não foi diferente, é só o pessoal de campo que ficou na operação e manutenção. E no meio do ano ela anunciou e mudou o contrato de trabalho do nosso pessoal de atendimento para 100% home office. A TIM ela tem uma plataforma, um programa de inserção do ESG, da parte ambiente, social e governança corporativa, e nessa parte do social, muito forte com relação à diversidade e inclusão social. Quando a gente pensa na possibilidade das pessoas poderem trabalhar sem ter que se deslocar, com algum tipo de deficiência para deslocamento ou algum outro tipo, esse tipo de trabalho, de home office e tudo mais, ele é mais inclusivo. Até porque o deslocamento das pessoas, uma das coisas que acontece, mesmo que você não tenha nenhum problema, no caso de São Paulo, você pode levar 1h30 para chegar no teu ambiente de trabalho e 1h30 depois para voltar em casa. Então, 3 horas do teu dia você pode passar se deslocando dentro da cidade, mas isso passa a ser muito inclusivo. E dentro dessa parte do ESG, do social, quando a gente olha toda a tecnologia, tudo que está acontecendo e a mudança no dia a dia do nosso trabalho, ele vai passar a ser mais inclusivo. E as tecnologias elas vão nos ajudar a fazer com que o trabalho e os processos sejam mais inclusivos. Se a tecnologia não for para o benefício das pessoas, ela passa a não ter muito sentido. Se a gente está falando em ganho de produtividade na agricultura, é para alimentar o mundo, a gente não fala nem para alimentar o Brasil. Verdade. Alguém mais quer comentar? Se eu posso comentar, a gente falou muito, acho que falamos muito aqui de grandes empresas, né, de grandes setores, e nessa abordagem de que a tecnologia pode ser um risco para a empregabilidade, né, e para esse impacto social, e trazendo um pouco dessa última pergunta, pelo contrário, acho que a gente tem uma oportunidade, eu falei, né, sobre investir em capacitar as pessoas para esse novo universo, dessa revolução tecnológica que nós temos. A gente também tem uma responsabilidade importante hoje no grupo, com a Fundação Telefônica, com essa parte de educação, e mais do que isso, né, eu acho que a gente também traz aqui, e olhando para os pequenos empresários, para os pequenos empreendedores, que a gente vivenciou nesse último ano com a pandemia, foram muitos novos empreendedores, muitos novos negócios, que pautados pela tecnologia, tanto pela acessibilidade, como pelos produtos estruturados para suportá-los na criação dos seus próprios negócios, já nascem digital, né, já aceleram a partir de uma abordagem completamente digital, que toca tudo aquilo que a gente falou aqui, toca conectividade, toca soluções em nuvem, toca soluções seguras, toca meios de pagamento, né, então, também, e concordo aqui com que todos nós falamos, o setor de telecomunicações, ele deixou de ser, né, um setor simplesmente de conectividade, ele passou a ser um setor essencial, e hoje nós somos um pilar fundamental para esse processo de transformação e de aceleração, de adesão, né, de adoção de tecnologia, nessa grande revolução industrial, junto com os fornecedores, junto com os fabricantes e junto com os próprios clientes, para a geração, né, de novas oportunidades, inclusive de empregabilidade no país. Obrigado, muito bem dito, Débora. Paulo, quer comentar? Oi, Michele queria falar também. Não, eu vou exatamente na mesma linha da Débora, na verdade, né? A gente fala quando fala de sustentabilidade e impacto humano do 5G, na verdade é o contrário, né? Na verdade tem que ser um estímulo à evolução, à capacitação das pessoas, etc, etc. E perfeitamente colocado, Débora, você tirou as palavras da minha boca. A pandemia já ensinou isso, dezenas de milhares de empreendedores que tiveram que se reinventar, criar novas coisas. O 5G vai ser mais uma aceleração nesse sentido, então eu também enxergo como absolutamente positivo o impacto na sustentabilidade, no impacto humano do 5G, seguindo a linha da Débora, sem dúvida nenhuma. Legal. Paulo, quer dar uma última palavra sobre isso? Ou não sei, achei. Não, tá ótimo. Eu já fiz o comentário. Beleza. Perdão.
Gente, queria agradecer muitíssimo a nossa audiência, porque acho que das lives que eu fiz, acho que foi a que recebeu mais perguntas até hoje, então sinal de que o tema interessa e de que vocês conseguiram também despertar ainda mais o interesse da plateia sobre isso. Não deu para fazer todas, mas fizemos muito mais do que a média aqui, e nos alongamos também aqui. Queria agradecer aos nossos painelistas pela disponibilidade de ficar um pouco mais para poder responder a mais perguntas, e obrigado por terem aceitado o convite, estarem aqui participando. Até uma próxima oportunidade. Um recado, para quem tiver perdido alguma parte do vídeo ou quiser depois compartilhar com colegas, a gente vai disponibilizar a íntegra desse vídeo no canal do Mobile Time no YouTube. Acho que a Engineering também vai compartilhar, enfim, nas mídias deles, no site. Perfeito. Vai ter outras oportunidades para rever a discussão aqui. Um grande abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Tchau, tchau.